Nesse vídeo a gente vai ver como efetuar as configurações de percentuais e valores de comissões. Para acessar a tela onde a gente vai configurar esses percentuais e valores de comissões, a gente vai aqui no menu Administração, Comissões e Percentuais e Valores. Bom, antes de efetuar aqui esse exemplo que nós vamos fazer aqui de como configurar esses percentuais ou valores de comissões, nós temos que definir um agrupamento, tá? Como a gente pode ver na tela que explica a montagem, né, desses agrupamentos de produtos e serviços, que como a gente viu lá, as comissões do DataCar são todas baseadas em agrupamentos, tá? Porque são agrupadas em agrupamentos e não em produtos, serviços especificamente, ou em grupos e subgrupos de produtos. Né? Para configurar primeiro por peça ou serviço, ficaria muito trabalhoso, também muito sujeito a erro, porque, por exemplo, você configurou lá para um produto um percentual de comissão, aí incluiu um produto novo, não configurou aquele percentual, né, vai deixar de pagar a comissão, vai deixar de ser calculada. Para calcular por grupos e subgrupos, também ficaria uma coisa trabalhosa, né, e você perderia flexibilidade. Vamos supor que você tem vários subgrupos e subgrupos de produtos, né, e você quer pagar um percentual só para peças. Então, se fosse a configuração por grupo e subgrupo, você teria que ficar informando grupo, subgrupo, cada um, percentual para cada um. É lógico que o DataCar te permite fazer essas configurações também. Através do agrupamento, você pode configurar percentuais diferentes para grupos e subgrupos de produtos. Mas com o agrupamento fica mais flexível. Né? Então, vamos supor que você quisesse pagar, como eu falei aqui, para peças, um percentual só. Então, você monta um agrupamento de peças, né, e joga só um percentual, só uma vez. Bom, então nós vamos, já montamos aqui um agrupamento de exemplo para a gente poder informar esses percentuais. Então, antes de entrar nos percentuais propriamente ditos, vamos ver esse agrupamento de exemplo que nós montamos. Bom, os agrupamentos a gente pode ir lá na tela, né, de administração, vendas, agrupamentos de produtos e serviços, mas também para facilitar, na própria tela aqui de percentuais e valores de comissões do DataCar, a gente tem um atalho para aquela mesma tela dos agrupamentos. Bom, a gente vai ter aqui, de exemplo, esse grupo aqui, comissões de atendentes, esse agrupamento, comissões de atendentes, e esse agrupamento de comissões de atendentes tem os seguintes grupos. Vamos supor que eu quero pagar a comissão dessa forma. Um grupo para peças, que eu quero pagar um percentual para peças, vamos supor. Eu criei um outro grupo dentro desse agrupamento, que é pneus, rodas e serviços de alinhamento, e um outro grupo com os outros serviços. Então vamos ver o que a gente vai ter em cada grupo desse. Em peças, eu tenho todos os grupos e subgrupos que não envolvem nem pneus, aqui, nem pneus, nem rodas, nem alinhamento. E nesse grupo de agrupamento aqui, pneus, rodas e alinhamentos, eu tenho todos os grupos e subgrupos de pneus, todos os grupos e subgrupos de câmaras e rodas, e quero juntar também aqui os subgrupos de serviços, alinhamento e balanceamento. Ou seja, porque eu quero pagar um percentual, né, para esses grupos de produtos e esses grupos de serviços. Juntando tudo, eu quero pagar um percentual só. E eu vou ter um outro grupo de agrupamento aqui, que são todos os outros serviços. Então, essa foi a nossa estrutura a estrutura do nosso agrupamento, né, que nós vamos utilizar de exemplo. Então, vamos sair aqui. Bom, agora o que acontece? Nessa tela aqui, a gente vai ver que eu tenho aqui o agrupamento. Então, eu vou configurar os percentuais de comissões para os atendentes, né, com base nesse agrupamento de atendentes. Então aqui eu vou selecionar o agrupamento, o qual eu vou configurar os percentuais, e aqui eu vou ter que configurar, evidentemente, como eu queria, né, um percentual para peças, outro percentual para rodas e alinhamentos e outro percentual para serviços. Bom, além de informar o agrupamento e o grupo, eu posso ter também percentuais diferentes por função, né? E aqui nós criamos, nós estamos trabalhando com
com atendente, o vendedor, nós criamos aqui 3 funções. A função vendedor A, vendedor B e vendedor C. Então, supondo aqui, para a gente entender também, que eu vou ter aqui 3 vendedores. Então, só para a gente ver aqui os vendedores que a gente tem. Eu tenho aqui esse vendedor Abraão, por exemplo, ele é um vendedor A. A função dele é vendedor A. Eu vou ter o outro operador Beto, que é um vendedor B. A função dele é vendedor B. E eu vou ter aqui o Carlos, que é um vendedor C. E eu quero pagar percentuais diferentes. O vendedor da categoria A, eu quero pagar um percentual. Para os vendedores da categoria B, eu quero pagar outro percentual. E para os vendedores da categoria C, outro percentual. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que configurar para esse agrupamento, para esse grupo e para essa função, os percentuais que eu vou pagar de comissão. Bom, então aqui selecionando comissão de atendente, peça e vendedor A, eu vou configurar, vou informar o percentual para isso aqui, para a comissão de atendente, agrupamento, para o grupo peças e para a função vendedor A. Aqui na faixa é um número, eu vou colocar um número qualquer que eu queira, simplesmente para identificar aquela faixa de valores. A gente chama de faixa porque vai ser uma faixa de valores. Bom, o que é essa faixa de valores? Aqui eu tenho esse primeiro campo aqui, valores vendidos, que de e até. O que é isso aqui? Isso aqui é uma faixa de valor, porque eu posso especificar o seguinte. Se aquele vendedor vendeu de 0 até, por exemplo, R$5.000, eu quero pagar um percentual. Se ele vendeu de R$5.000 até qualquer valor, eu vou pagar um outro percentual. Ou então, evidentemente, posso ter uma faixa só. Então, vamos supor que nesse caso aqui, eu quero criar duas faixas para esse vendedor. Então, vou dizer, se o vendedor A, vendedor da categoria A, ele vendeu de 0 até R$5.000, eu vou pagar para ele 1% de comissão. Bom, na comissão também nós temos 2 opções aqui. Nós podemos pagar ou um percentual ou um valor fixo. Eu vou colocar aqui o percentual. Esse campo aqui, multiplicar quantidade, ele vai funcionar somente quando eu for pagar a comissão por valor. Se eu informar um valor aqui de R$1, por exemplo, para cada para a venda que ele fizer de acordo com essa faixa, eu vou pagar R$1 de comissão, um valor fixo, não um percentual. Então, vamos supor que ele vendeu 10 daquela quantidade, se eu marcar aqui quantidade, 10, então ele vai multiplicar por 1. Então, vai ser 10 vezes 1. Tá? Se eu não marcar quantidade, simplesmente ele vai calcular um valor fixo dentro, sem multiplicar pela quantidade, dentro dessa faixa que eu informei. Mas aqui vamos informar percentual, que é o mais comum. Vou colocar a faixa aqui, faixa 1. Como eu informei uma faixa que não existe, para esse agrupamento, esse grupo, esse vendedor, ele me habilitou o incluir. Então eu vou incluir aqui essa faixa. Se eu quisesse alterar essa faixa, eu selecionando aqui agrupamento, grupo e função, eu coloco o número da faixa, ele entra aqui para me alterar. Por exemplo, alterar 1,5%. Eu clico aqui no alterar e alterou meu percentual aqui. Mas eu vou deixar aqui 1%. Poderia excluir também, habilitou excluir. Tá? Vamos excluir aqui só para confirmar. Confirma a exclusão, sim. Me tirou aquela faixa. Então, eu vou criar novamente, de 0 a R$5.000. Eu vou pagar um percentual de 1%. Bom, agora está faltando aqui, depois de R$5.000, porque se eu deixar simplesmente assim, até R$5.000, não especificar os outros valores, se esse vendedor vendeu mais de R$5.000, o sistema não saberia qual percentual a ser pago. Então, vou criar uma outra faixa aqui. Eu vou dizer que se ele vender de R$5.000 e 1 centavo até, agora eu vou colocar aqui um valor máximo, tá? Porque eu quero o seguinte, até R$5.000 ele paga 1%. De R$5.000 até qualquer valor, ele vai pagar, por exemplo, 1,5%. Então, eu vou colocar aqui 999,999. Esse é um valor máximo de venda naquele período.
eu vou colocar aqui 1,5%. Vou incluir. Bom, aqui eu especifiquei o que os vendedores da função vendedor A vão receber de peças. Agora, evidentemente, eu tenho que dar um outro percentual para pneus, rodas e alinhamento, né? Também para o vendedor, para a função vendedor A. Então, eu vou colocar aqui essa faixa. Já aqui para pneus, eu não vou trabalhar com faixa. Qualquer valor que ele vender, ele vai ganhar, por exemplo, 2%. Então, eu vou colocar de 0 a 999,999. Certo? Esse valor aqui, os valores vendidos, é o valor de venda. E nesse caso aqui, eu vou colocar 2%. Eu vou colocar sempre percentuais diferentes para a gente verificar depois no relatório. Tá? Então, coloquei comissão de atendentes, pneus para o grupo, pneus, rodas e alinhamento, vendedor A. Qualquer valor que ele vender, ele vai ganhar 2%. E vou incluir aqui. Bom, e faltou aqui agora serviços. Então, eu vou configurar o percentual de comissão para comissão de atendentes, serviços, vendedor, todos os vendedores da função A. Vou colocar a faixa 1, independente do valor que ele vendeu. Vou colocar aqui 2,5% e vou incluir. Bom, com isso aqui eu configurei, né? Comissão de atendentes, já configurei para os 3 grupos que eu tenho, que são peças aqui que eu defini 2 faixas, pneus, roda e alinhamento e serviços. Para o vendedor, para a função vendedor A, eu já fiz toda a configuração aqui. Bom, a nossa configuração não está completa, porque nós temos 3 funções aqui, vendedor A, vendedor B e vendedor C. Mas vamos tentar tirar o relatório, tentar puxar o relatório para ver o que vai acontecer. Bom, foram simuladas aqui algumas vendas no dia 15, que é a data de hoje, 15/6. Então, para tirar o relatório, eu vou vir aqui em administração, comissões, relatórios, comissões. Aqui eu vou selecionar o agrupamento. Nós vamos ver um vídeo específico sobre esse relatório. Mas aqui a gente vai só verificar o resultado aqui, que no caso vai estar incompleto. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o período de 15, só o dia 15 aqui. Vou selecionar que eu quero um relatório de atendentes. Vou mandar imprimir. Bom, o que aconteceu aqui? Nós não completamos aquela configuração, né, de todos os percentuais para todas as funções, né, e todos os grupos do agrupamento. Então, ele vai me dar essa mensagem que o percentual, valor de comissão, não está cadastrado para as funções e grupos abaixo. Por favor, efetue o cadastramento da tela percentuais, na tela percentuais, valor de comissões, para que o relatório possa ser emitido. Então, ele está me dizendo aqui o seguinte: ele encontrou aqui vendas, né, nesse período que eu informei, o relatório encontrou vendas de pelo menos um vendedor que tem a função vendedor B e efetuou vendas de peças. Então, aqui, se o sistema emitisse esse relatório, sairia um relatório incorreto, né? Porque existem essas vendas aqui que ele não conseguiu calcular a comissão, porque eu não informei os valores. Mesmo aconteceu aqui para algum vendedor que tem a função vendedor B para pneus, rodas e alinhamentos. E aí por diante. Aqui ele vai te mostrar tudo que está faltando ainda em formar um percentual. Então, quer dizer, enquanto eu não efetuar toda essa configuração, eu não vou conseguir tirar o relatório. Inclusive, se você não for pagar a comissão, ou seja, percentual 0 em algum grupo ou subgrupo, mesmo assim é necessário informar para o sistema saber, né, que você não vai pagar. E para informar isso, você vai colocar lá o percentual de comissão 0. Então vamos voltar aqui na nossa tela de percentuais e valores de comissões, percentuais e valores. Bom, então eu preciso completar essa configuração aqui. O que falta completar? Aqui a gente vai ver o que falta também, né, que eu fiz a configuração para todos os grupos para a função vendedor A. Agora falta fazer para o vendedor B. Então vou vir aqui, vendedor B, e vou formar as faixas do mesmo jeito. Então vendedor B, para o vendedor B eu já não quero pagar uma faixa diferente para peças, como eu fiz aqui.
Então vou colocar de 0 até 999. Eu vou colocar um percentual, eu vou seguir a sequência aqui dos percentuais, em cada meio a meio. Então eu vou colocar 3%, vou incluir. Vou colocar aqui para o grupo peças, pneus, rodas e alinhamentos. Vou colocar uma faixa 2 de 0, 999, percentual de 3,5%, vou incluir. E vou colocar aqui serviços. Faixa 1, qualquer valor, 4%. Bom, e faltou agora, né, se eu for puxar o relatório, vamos tentar puxar novamente, ver o que vai acontecer. Ele ainda vai dizer que está faltando alguma coisa, porque ainda tenho vendas aqui. Ainda tenho vendas lá do vendedor da função C, né, que está me dizendo aqui, ó, vendedor C, peças. Então, eu vou configurar, tenho que configurar esses percentuais também. Eu posso sair lá onde nós somos, administração, vendas, administração, comissões, percentuais de valores de comissões, mas eu tenho aqui também um atalho, né, para percentuais de valores. Eu clicando aqui, eu vou naquela mesma tela. Da mesma forma, se eu quiser configurar o agrupamento, eu tenho esse atalho aqui também, né? Então vamos utilizar esse atalho aqui agora. Então o que falta? Falta eu especificar aqui agora, que ele me reclamou lá, vendedor C. Então, vou especificar aqui para peças, eu vou colocar a faixa 1 de 0, um percentual de 4,5%. Para pneus, rodas e alinhamentos, vou colocar uma faixa com todos os valores de 5%. E, finalmente, de serviços, uma faixa com qualquer valor de 5,5%. Agora sim eu vou poder emitir meu relatório de comissões. Então vou aqui imprimir. Agora sim saiu o meu relatório, não me acusou nenhuma falta de configuração de percentuais, porque eu configurei tudo aquilo que eu tinha para configurar. Ok, essa então foi a tela de... Nós fizemos esse exemplo aqui, essa configuração que nós fizemos agora, foi um exemplo com atendentes. Mas a configuração para mecânicos é exatamente a mesma tela, mesma configuração. Então você pode, se quiser, utilizar o mesmo agrupamento para atendentes e mecânicos, depende da forma que você trabalha, ou então se você necessitar para os mecânicos de uma estrutura diferenciada de comissão para atendentes mecânicos, né, você cria um outro agrupamento para mecânicos. Tá, evidentemente, você vai ter, você vai informar aqui para as funções, né, para o alinhador. Quando a gente fala mecânico no DataCar, eu estou me referindo às outras funções de oficina, assim, também alinhador, balanceador, né, pintor, né, é um termo genérico que a gente usa mecânico, né, mas a configuração é exatamente a mesma, não tem nenhuma diferença. E temos que lembrar também o seguinte, da onde que vem essas comissões? Com base em que informação do sistema que serão calculadas essas comissões? A partir do que foi informado aqui na ordem de serviço. Vamos puxar uma ordem de serviço. Aqui nós informamos o atendente, então é com base nesse campo aqui, com base para calcular a comissão de atendente, é com base nesse campo aqui que ele vai calcular. Já para os mecânicos, é com base nesses campos aqui que nós informamos aqui, os mecânicos. Então, é importante a gente informar esses mecânicos aqui corretamente, né, nesses campos aqui, 1 até 4 mecânicos que eu posso colocar tanto para peças como para serviços, nesses campos aqui. Então, aqui, na hora de gerar o relatório de comissão, o sistema vai em cada OS e vai verificar aqui, né, quais os mecânicos que participaram, que fizeram cada serviço, que aplicaram cada peça, para poder efetuar o cálculo das comissões. Obrigado por ter assistido ao vídeo.